ACH 3017. Processos patológicos no envelhecimento 2. Choque séptico. Os objetivos desta aula são definir choque séptico, identificar as fases hiperdinâmica e hipodinâmica, conhecer as formas de manejo clínico, conhecer a avaliação da falência de órgão sequencial SOFA e entender o mecanismo fisiopatológico do choque séptico. Definição: choque séptico é causado pela invasão do corpo por micro-organismos que entram na corrente sanguínea e disparam um processo inflamatório, o qual pode ser fatal. Isso não é exclusivo só de bactérias, como será mostrado nessa aula. O choque séptico pode ocorrer por infecção por fungos e infecção por vírus. Mas basicamente é isso. Um micro-organismo invade o corpo e a resposta imunológica ela vai além e acaba prejudicando o próprio organismo. O choque séptico, em uma forma mais antiga de se educar, eu vou mostrar a nova daqui a pouco, ele é dividido em duas fases. A fase hiperdinâmica, fase quente, e a fase hipodinâmica, fase fria. Isso tem a ver com os sintomas, né? Se detectado e tratado em tempo, a paciente ou o paciente pode recuperar-se sem o progresso para a fase fria, que é a fase de difícil retorno. Vamos estudar um caso. Henrique tem 64 anos de idade e vive sozinho. Ele não se cuida bem. Seu apetite tem sido mínimo e ele quase não bebe líquidos. Henrique acorda se sentindo péssimo, está febril. Ele chama seu médico, que solicita sua vinda ao consultório. Aí está o Henrique com o médico e o médico, após analisar a situação, diz: Henrique, você tem febre 38 graus, eu preciso interná-lo na UTI para intervenção. Por que será que Henrique precisou ser internado em uma UTI? Para saber disso, nós temos que conhecer o quadro clínico, sintomas que Henrique apresentava quando ele encontrou o seu médico. Esses são os sintomas da fase quente. Na fase quente, você vai observar o seguinte: taquicardia. Então, a frequência cardíaca ela é muito alta, né? Então, a pessoa ela estará com estado mental alterado, ela está agitada pelo fato desse desconforto, desse desconforto respiratório que ela vai ter, e as batidas do coração aceleradas. Ela apresentará pele quente e pálida. A pele está quente porque ocorreu vasodilatação periférica. Então você está aquecendo as extremidades. Se ocorre vasodilatação periférica, então você imagina, eu estou tirando o volume dos vasos sanguíneos. Então, se eu tenho essa remoção do volume, eu reduzo a pressão. E aí eu sou obrigado a bater mais o coração para compensar isso e distribuir o oxigênio pelos tecidos. Por isso, a taquicardia. E, além da taquicardia, ocorre taquidispneia. Então, a pessoa vai ter ciclos respiratórios, 28 ciclos por minuto. Então, essa é uma quantidade de ciclos respiratórios muito alta. Isso se deve porque alguma coisa está sendo mal oxigenada nos tecidos. Então, o que está acontecendo aí? Eu tenho uma diminuição de pressão por vasodilatação periférica e agora isso diminuiu a perfusão e agora eu tenho respirações rápidas. E a urina dessa pessoa está turva. Então aqui está a urina coletada no catéter de Foley. Bom, se a urina está turva, você já sabe o que pode estar acontecendo. Há um micro-organismo. Urina é um fluido que não deve ter micro-organismos, exceto quando a pessoa está com infecção urinária ou infecção de outro tipo, no caso choque séptico, infecção generalizada. Bom, veja, a temperatura de Henrique agora já é 39 graus Celsius, então ele tem febre. Isso porque IL-1 e outros mediadores de inflamação e febre já começaram a atuar. O que é necessário fazer aqui, né? Você vai fazer reposição de fluidos, porque ele está desidratado, ele bebia poucos líquidos, né? Então é necessário fazer essa reposição. Você monitora o coração, porque você tem que olhar como é que está isso daqui, né? Então aqui está a pressão arterial medida, né?
e você coleta o sangue, porque pelo fato de você ver a urina aqui, pode ser que a infecção não seja exclusiva por exemplo, do trato geniturinário. Pode ser que seja infecção generalizada. Então você faz a seguinte pergunta: será que tem algum micro-organismo no sangue? Então coleta-se uma amostra de sangue para teste laboratorial. Esse teste ele pode ser feito de vários jeitos, padrão ouro, crescimento em placa, né? Mas pode ser feito também por PCR, e aí você tem a chance de identificar qual é o patógeno e saber como proceder. Bom, nesse caso em que ele está febril, quente, com taquicardia, taquipneia, urina turva, qual é o tratamento? A taquidispneia mostra que há uma baixa de oxigenação, então você entra com oxigênio via catéter nasal a 3 litros por minuto. Percebe? Isso é muito parecido com o que acontece com a Covid. É igual, né? A Covid, de certa forma, é um tipo de... você pode considerar como uma reação desse tipo, né? Que é aquela coisa das tempestades de citocina, é muito parecido com o choque séptico. O choque séptico ele vai mexer com outras coisas. Mas, enfim, há evidências brasileiras de professores da Unifesp, né? Faculdade Paulista de Medicina, que mostram que Covid também causa algo parecido com choque, que é a coagulação disseminada. Então, Covid-19, a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, ela também causa coagulação. Então, você administra oxigênio e você, nos exames, encontrou E. coli na urina. Bom, tem bactéria lá. Por causa disso, você institui a terapia com antibióticos. Então, tá lá o saquinho aqui com antibiótico. E, claro, isso pode ter sido confirmado também no sangue, e foi, né? Mostrou-se que ele estava infectado com infecção generalizada. Quando se faz isso, lembre-se, você pode usar um antibiótico de amplo espectro, que é um que mata vários tipos de bactérias, mas você preferencialmente prefere fazer o teste de sensibilidade para identificar qual é o antibiótico que mata aquela bactéria específica que está infectando ele. Então é necessário identificar o micro-organismo e a concentração mínima de fármaco para assegurar a erradicação. 24 horas após, Henrique melhorou. Ele tem a melhora no estado neurológico. A urina está límpida e amarela, que é como tem que ter, como tem que estar. Então está lá, indicado aqui no cateter de Foley, não está mais turva. A pele vai estar levemente ruborizada, então a perfusão está normal. A temperatura baixou, de 39 para 37. Os ciclos respiratórios de 28 baixaram para 20, então ele está bem. E a frequência cardíaca baixou para 84. Então, era 120 batimentos por minuto. Então ele melhorou. Ele foi responsivo para o tratamento. Quando isso ocorre dessa forma, quando é muito rápido e quando o foco infeccioso e a quantidade, né, lembra da virulência? A quantidade de patógenos que causa a resposta no hospedeiro é pequena. Se a quantidade é grande, pode evoluir para outro quadro. Então, mas esse é o quadro da pessoa que foi rápido e resolveram isso rápido, e isso, felizmente não se tratava de uma superbactéria. Então o antibiótico tratou. Bom, mas pode ser que ele evolua e aí ele vai para a fase fria. Então na fase quente a pele dele estava quente, na fase fria vamos ver como é que vai ficar. A apresentação clínica, ela tem como algumas características, né? Não são todas, mas algumas. Diminuição da consciência, então a pessoa ela não estará mais consciente, não vai ser mais responsiva. A febre vai ser muito alta, 40, 39. A pele vai estar gelada e viscosa. Isso é uma estratégia natural do corpo, né? Quando você tem essa pele viscosa, pele gelada, a ideia é você coloca líquido na superfície e esse líquido evapora. A evaporação do líquido reduz sua temperatura. Então isso é natural, não é uma indicação ruim. É o corpo tentando lidar com o problema da forma como nós fomos adquirindo ao longo da evolução.
Hipotensão, isso é péssimo, porque se eu estou distribuindo um antibiótico para matar o patógeno, a hipotensão vai fazer uma péssima perfusão do fármaco pelos tecidos. Eu tenho que ter o coração batendo bem. Depressão respiratória, então já não é mais aquela quantidade imensa de ciclos respiratórios, é menor que o normal. E baixo nenhum fluido urinário. Então a necessidade de fluidos se torna maior. Bom, como que você trata um quadro de fase fria? Então essa é a forma que você trata a pessoa na fase fria. O paciente é entubado, né? Então é isso que ocorre, né? Pelo fato da respiração estar muito baixa, eu sou obrigado a colocar uma ventilação mecânica, que são esses respiradores aí, que você também viu nessa história da Covid-19. Gases arteriais são retirados para leituras de pH e saturação de oxigênio. Também você viu isso na Covid. Agora, o que tem essa história aqui de eu retirar a amostra para medir o pH? Quando ocorre choque séptico, o que acontece? Nós vamos ver mais para frente, que é uma doença que causa coagulopatia. Igual a Covid, vai causar coagulação. E essa coagulopatia vai impedir o aporte necessário de oxigênio para os tecidos. Então, se a célula ela tem baixo oxigênio, o que ela faz? Ela vai começar a metabolizar os nutrientes e não vai usar as mitocôndrias, que é a organela da respiração. Então, ela vai mudar do metabolismo primário completo, né, que é glicólise, ciclo de Krebs, para somente glicólise. E aí entra num processo chamado fermentação. Então a pessoa vai produzir ácido lático, fermentação lática. É aquela mesma lá que quando você sai correndo muito rápido, você não respira, certo? Respira muito pouco. Então o seu organismo faz a fermentação lática. E isso, nas pessoas que treinam bastante, acabam sentindo dores musculares, né? E o ácido lático, nós já sabemos isso, é um ácido. E o ácido ele tem um pH baixo, então ele vai acabar causando acidose sanguínea. Então, a medida da acidose sanguínea também será uma medida de o que está acontecendo com os tecidos. Você vai saber se os tecidos estão recebendo o aporte correto de oxigênio. Bom, então a oximetria de pulso também é utilizada para dar um segundo parâmetro desse oxigênio, além de monitorar o pH. E a hipotensão é tratada com dopamina. Então, a dopamina vai se ligar lá nos receptores A2 e vai tentar fazer com que o coração faça maior perfusão sanguínea. Então, você está tentando o quê? Elevar um pouco a pressão arterial. Olhe como a pressão arterial do Henrique está baixa, 88/60. Então, isso está longe do desejável. Bom, então essa é a situação, a fase quente e a fase fria. Mas isso, como eu disse, é uma simplificação didática. Então, o choque séptico, como é que eu posso dizer para você? Um dos grandes desafios é caracterizar isso. Então, se você olhar na literatura, há vários trabalhos que tentaram criar fases. Então, você tem essa divisão em duas fases, você tem divisão em mais fases, e você tem definições mais recentes disso, que é o que eu apresentaria agora, que é mais importante para você ficar em fase com a literatura. Então, em 2016, teve o Third International Consensus Definition for Sepsis and Septic Shock. Então, foi um painel de pesquisadores médicos que criou o consenso dessas definições. Isso é importante, porque se eu tenho as definições muito claras, eu sei o que eu tenho que fazer, o tipo de intervenção que eu tenho que utilizar no paciente. Então, as definições são sepse, disfunção de órgãos com risco de morte causada por desregulação da resposta do hospedeiro à infecção. Então você tem que ter evidências de que essa resposta do hospedeiro está desregulada, por exemplo, uma coagulopatia, uma formação de coágulos, e você tem que ter evidência de que algum órgão está mal. O fato de você ter ataque de espineia, né, então você ter taquicardia, taquipneia, já é uma evidência de que órgãos estão sendo fortemente utilizados, né? No caso dos pulmões, você tem que usar a ventilação mecânica, porque ataque de espineia da fase quente pode prejudicar muito os pulmões, né? Isso já não ocorre na Covid, certo? Na Covid você tem problemas de respiração. Quando é infecção por bactéria, vai ocorrer ataque de espineia, né?
Na COVID, o que acontece é que o vírus ele acaba prejudicando, né, a respiração alveolar. E o que é o choque séptico? É a sepse, ou seja, eu tenho uma disfunção de órgãos associada à disfunção do hospedeiro, só que agora eu tenho hipotensão, que é aquela dificuldade de fazer perfusão do remédio, do fármaco que pode curar a pessoa. E isso requer o uso de vasopressores, como dopamina, né, para manter a pressão arterial média em 65 milímetros de mercúrio. E o nível de lactato maior que 2 milimolar. Né? Então, se a pessoa tiver a pressão assim e o lactato assim, eu tenho e hipotensão, eu estou nas condições de choque séptico. Hipotensão, pressão arterial 65 milímetros de mercúrio e lactato 2 milimolar. 2 milimolar de lactato causa já uma acidose considerável. Bom, tendo essas definições claras, então criou-se uma forma de você avaliar como que ocorre essa deficiência nos órgãos. Então, em geral, se você está tendo falência múltipla de órgãos, você quer evitar que isso ocorra. Então, seria bom detectar nos momentos em que essa falência ainda não é múltipla. E aí criou-se o Sequential Sepsis Related Organ Failure Assessment, ou SOFA, avaliação de falência de órgãos sequencial. No SOFA, a severidade da disfunção é avaliada utilizando esse score, chamado SOFA Score. E a disfunção em um órgão pode ser identificada como uma mudança no score SOFA. Então, em geral, se você tem uma pontuação maior ou igual a 2 pontos, isso daí já é preocupante, certo? Então, necessariamente você precisa ter infecção antes de usar o SOFA. Você tem que confirmar que tem infecção ou pela urina ou pelo sangue. Você tem que ter aqueles sintomas da fase quente para você ir para você ir para o SOFA e pensar em disfunção múltipla de órgãos. A pontuação basal é 0. Então, todos os indivíduos saudáveis têm SOFA 0. Exceto quando o paciente ele já tem uma disfunção em órgão pré-existente. Né? Então, a pessoa tem um problema renal, passa por hemodiálise, ainda não conseguiu fazer transplante de rim, por exemplo. E esta é a tabela do SOFA Score. Então, aqui você vê que o SOFA Score ele vai de 0 a 4. Em cada um desses níveis, eu tenho alguns valores importantes aqui. Então, por exemplo, ele calcula a razão entre a pressão parcial de oxigênio e a fração de oxigênio inspirada nos pulmões. Então, a pressão dividida pela fração em quilopascal. E aí você vê o que acontece. Esse é o valor que você... Isso aqui você consegue medir, né? Então você tem 53 no 0 e esse valor ele vai caindo à medida que está no 4. Como eu meço isso, basta olhar esses números. Né? Então com o SOFA 2 eu já tenho menos de 40. Sistema de plaquetas. Então aqui o número de plaquetas ele tende a... inicialmente ele é muito alto. E depois ele baixa. Isso tem a ver com a primeira resposta, né, da coagulopatia. Ela vai utilizar-se das plaquetas, mas tem a ver com a via extrínseca a via do sistema de coagulação. Aqui está a quantidade de bilirrubina hepática, você vê que está aumentando. Em geral, o fígado ele te dá uma pista se está ocorrendo algum problema no corpo. E aí ele acaba apresentando para você um valor desse tipo de resposta, né? Dessa resposta extrema de uma situação desse tipo. O MAP é a pressão arterial média. Então você vê que a pressão arterial média ela está alta numa pessoa normal, ela reduz no SOFA 1 e a partir do SOFA 2 eu já preciso entrar com vasopressor para aumentar a perfusão. E aí tem para cada estágio vários níveis. Então aqui o cara usou dopamina, epinefrina, norepinefrina e assim vai.
o sistema nervoso central é medido usando a escala de Glasgow. Então o indivíduo normal está 15, o indivíduo com SOFA-score 4, 6. E aí você mede também o status renal, né? Então medindo a quantidade de creatina e saída de fluido urinário, né? Então aqui em mililitros por dia, né? Então aqui você vê que é bem baixo, e aí aqui a creatina ela tende a aumentar. Então a medida de creatina te diz como está o rim, o sistema Glasgow diz se está acontecendo alguma coisa no sistema nervoso central, o MAP te dá o sistema cardiovascular, aqui a medida de bilirrubina te dá uma situação do sistema hepático, a coagulação acaba sendo uma medida indireta do que está acontecendo no sangue, se está ocorrendo alguma obstrução por causa da coagulopatia, e aqui a respiração te dá uma ideia do status pulmonar. Então essa escala que é utilizada para saber o que está acontecendo com a falência múltipla de órgãos. Complicações da sepse. Bom, no primeiro slide você viu lá que tinha um bebê. Esse bebê ele estava em sepse. Tinha um idoso e tinha uma modelo, Mariana Bridi, uma modelo brasileira que faleceu de sepse. Então esse é o quadro. Então a pessoa está entubada e está recebendo os antibióticos e ela fica no UTI. Veja bem, isso vai acontecer porque o patógeno entrou no indivíduo. Então existem várias formas de entrar. Ele pode entrar pela sua comida, ele pode entrar porque você teve uma quantidade muito grande de queimaduras na pele, ou cortes, muitos cortes na pele, ou de alguma forma uma bactéria de virulência muito alta teve acesso ao organismo. Então, aquelas coisas lá da imunidade inata, se isso não atuar, e se principalmente for lesionado as barreiras externas, o micro-organismo entra. Então, eu conheço a história de pessoas que, por exemplo, sofreram acidente de carro. Elas bateram o carro, mas o número de cortes foi tão grande e que a quantidade de bactérias que entrou foi muito alta. A pessoa ficou um mês internada assim e veio óbito, porque ela foi para a segunda fase, né? O SOFA dela chegou até 4. Complicações da sepse. Aquela modelo lá, então veja, ali mostrava o bebê, a modelo jovem e o idoso. Então ocorre durante todo o envelhecimento. Aquela modelo ela teve esse problema aí. O que é isso? Isso a gente chama de foco infeccioso. A bactéria está aí. E aí, o organismo, para tentar isolar isso, ele causa coagulação em todos os vasos, para isolar a bactéria do resto do corpo. Bom, esses pés aqui, eles serão amputados. Então a Mariana teve os 2 pés, os 2 braços amputados, mas ela não resistiu, porque a infecção urinária que ela teve foi com uma superbactéria. Infecção hospitalar, né? Então geralmente as modelos elas têm que manter um corpo muito esbelto e talvez tomem pouca água, né? E a água é importante para ter aquela imunidade inata da micção, aí da infecção urinária. Bom, esse é uma outra ilustração. Então se vê que aqui esse pé ele está tão lesionado que ele também precisará ser amputado, e isso ocorre em todas as fases do envelhecimento. Sem dúvida o bebê perdeu o pé. Agora, o mecanismo patológico. O mecanismo patológico da sepse em bactérias, eu estou falando da bactéria agora. Eu não vou falar dos fungos, eu não vou falar dos vírus, mas vou falar da bactéria que é o mais comum. Está associado a uma molécula chamada lipopolissacarídeo de membrana, em particular nas bactérias gram-negativas. As bactérias gram-negativas são bactérias que possuem uma membrana, que está indicada aqui em cinza, então aqui está os fosfolipídios, né? Uma proteína inserida. Acima dessa membrana há um espaço periplásmico com peptidoglicano, que é aquela parede natural delas. Depois há uma segunda membrana. Nessa segunda membrana eu tenho os lipídios aqui, e aqui eu tenho um lipídio ligado a uma longa cadeia de açúcar. Por isso que é chamado lipopolissacarídeo. São vários açúcares aqui. A cor desses azuis aqui indica que são açúcares diferentes, né? Então é exatamente esse lipopolissacarídeo da segunda membrana das bactérias gram-negativas, que tem
duas membranas, as gram-positivas, aquelas que você trata com ampicilina, penicilina, amoxicilina, não tem essa segunda membrana aqui, só tem a primeira e a parede. Então esse LPS, lipopolissacarídeo, é o que causa a doença. Então aqui você tem uma outra representação dele, né? Então tem um lipídio que está inserido na membrana e essa região que é variável. E aqui está o núcleo de polissacarídeos, de açúcares que não altera. Como se sabe que isso causa? Bom, a hipótese foi testada da seguinte maneira: você tinha um grupo de pacientes e eu purifiquei essa molécula, injetei nas pessoas e observei os sintomas. O que aconteceu? Em poucos minutos as pessoas ficaram com taquicardia, taquipneia, febre, pele pálida. Então todos os sintomas da fase quente surgiram. Aí provou-se que é isso daí. Então são exatamente bactérias que têm essas moléculas que produzem esse tipo de resposta. Então eu tive a resposta de sepsis usando essa molécula sem ter o patógeno. Então fiz isso de forma controlada, né? Óbvio, né? Para não causar a resposta na pessoa. Porque se você colocar isso em quantidade muito grande, a resposta é violenta. E aí a pessoa ela pode vir a óbito. Porque o que causa a morte não é tanto o patógeno, é a resposta altamente severa do hospedeiro. Deixa eu explicar essa resposta para você. Então o que acontece é, aqui tem uma bactéria, essa bactéria ela causa inflamação. Então seu corpo responde com mediadores inflamatórios para matar a bactéria. Só que tem que ter cuidado, porque isso daqui é importante para matar o patógeno. Mas também pode matar as células da vasculatura. Então isso aqui seria um vaso, né? Aqui são as células de um vaso que transporta sangue para os tecidos. Cada coisa dessa aqui é uma célula individual e aqui é o núcleo da célula. Acontece que a inflamação também tem que ser modulada para não causar lesão no hospedeiro com processos anti-inflamatórios. Então aqui a citocina que trabalha é interferon gama, TNF-alfa, e aqui IL-10, interleucina 10 anti-inflamatória. Então eu tenho que ter esse equilíbrio. Então eu inflamo um pouquinho, desinflamo, inflamo um pouquinho, desinflamo. Não posso ficar só em inflamação, porque isso causa dano ao hospedeiro. Então eu tenho que ter o suficiente de resposta para erradicar o patógeno. Na sepse, esse equilíbrio ele é rompido e ocorre lesão tecidual. Então as células vão começar a serem atacadas pelo excesso da resposta inflamatória, que inclusive tem produção de mediadores radicais livres, e isso vai lesionar o tecido. Bom, essas lesões teciduais elas vão levar à ativação da cascata de coagulação. É óbvio porque o organismo ele entende que há um patógeno aqui. Então, se você conseguir isolar com coágulo aqui e aqui, eu não deixo isso ir para outras regiões, outros tecidos, e daqui a pouco eu vou ter uma quantidade de células de imunidade inata, como macrófagos, né, que vão fagocitar isso daqui e reduzir esse problema. Isso na situação normal, né? Mas eu não posso coagular demais, porque senão eu não permito o aporte, se o sangue está fluindo da esquerda para a direita, eu não permito o aporte de sangue dos tecidos que estão aqui, a jusante dessa direção. Então, eu preciso ter a formação de coágulos, então a coagulação vai coagular, mas eu tenho que ter fibrinólise para impedir que isso daqui faça uma obstrução muito duradoura. E isso está em equilíbrio. Então eu tenho equilíbrio de inflamação, anti-inflamação, que é perdido, e o equilíbrio entre coagulação e fibrinólise. No choque séptico ocorre desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio vai levar à coagulação disseminada. E esse excesso de coagulação vai dar aqueles aspectos que você viu, todo arroxeado. Aquelas peteques que elas vão ser distribuídas no corpo. Você vê que no bebê, pode dar uma olhada no pezinho lá, ele tem várias pontinhas, né? Então são os lugares onde estavam as bactérias. Nas regiões onde você vê mais arroxeada, porque tem mais. Por que o pessoal amputa? Porque a ideia é tirar a bactéria, porque a presença disso daqui indica que tem um patógeno lá.
Então é chamada remoção do foco infeccioso. Esse é o mecanismo, de uma forma mais simples. Em particular, alguns fatores de risco contribuem para a ocorrência de sepse e choque séptico em idosos. Bom, o primeiro deles, demência. Não a demência em si, mas é que ela causa perda de coordenação e isso leva a lesões. Então, as lesões causadas pelas quedas vão causar o quê? Vão causar a ruptura da integridade estrutural dos tecidos. Por aí a bactéria entra. Então, o idoso que tem demência, que pode ter essa perda de coordenação e cair, ele tem que ser observado, ele tem que ficar num lugar que não tenha muitas coisas pontudas, cortantes, e o lugar tem que ser muito bem limpo, porque quanto menos bactérias, menor a violência da resposta, menor a virulência, como nós vimos. Diminuição do reflexo de tosse, então essa é a sua imunidade inata. Mas no idoso, o reflexo de tosse ele é menor. Então, em geral, quando você tem uma coisa que entra pela sua garganta, você vai tender a tossir. E isso acaba expulsando. Então, essa tosse é benéfica. Mas como diminui, acaba instalando-se patógenos no trato pulmonar. Imunossenescência com resposta reduzida a vacinas. Bom, isso também é um outro aspecto que já foi estudado em outra disciplina. ACH3016. Então, a imunossenescência vai tornar a pessoa... a eficácia vacinal vai ser menor e a deficiência da resposta imune ela não vai conseguir controlar muito bem esse processo e aí você acaba tendo a resposta mais agressiva. Imobilidade, rompimento da pele e uso de catéteres. Bom, tudo isso daqui tá claro, Isso aqui é rompimento da integridade dos tecidos. E o uso de catéter, o catéter é uma porta aberta para a entrada de patógenos. Os catéteres são realmente uma das fontes que mais causam sepsis no hospital. Então, se você está no hospital com catéter, realmente é uma situação de risco. Pouco esvaziamento da bexiga e o aumento prostático. Então, o aumento prostático contribui para o pouco esvaziamento da bexiga em idosos. E isso leva à infecção urinária. Lembra que a bexiga está na vizinhança dos rins. O rim é órgão essencial. Então, se houver a infecção a partir da bexiga, o primeiro órgão a ser danificado é os rins e daí a bactéria atinge a circulação e causa infecção disseminada. Diminuição dos reflexos pulmonares e da reserva fisiológica. Bom, isso aí, olhando de um aspecto mais geral, os reflexos pulmonares vão contribuir para o reflexo de tosse. E a reserva fisiológica do indivíduo ela vai contribuir para essa diminuição dos reflexos pulmonares. Então, as coisas estão todas associadas. Malnutrição. Então, é evidente que as pessoas têm que ingerir um nível adequado de alimentos, tanto dos macronutrientes quanto dos micronutrientes, que são aquelas vitaminas e minerais, os íons, cobre, ferro. Então é necessário isso, porque esses micronutrientes eles são essenciais para as nossas enzimas. Sem elas, a operação do sistema imune ela é prejudicada. Resumo. Fases de choque séptico. Fase quente, taquicardia, taquipneia e hipotensão. Extremidades quentes devido à vasodilatação periférica, urina turva, agitação. Então essa é a fase em que, se a intervenção for rápida, ela vai impedir o progresso da doença. Fase fria, diminuição da consciência, febre alta, pele gelada e viscosa, hipotensão, depressão respiratória e baixo ou nenhum fluido urinário. Nessa fase já entram aqueles outros scores mais altos do SOFA. A endotoxina do lipopolissacarídeo das bactérias gram-negativas é quem inicia a sepse. Os fungos também terão moléculas que iniciam, assim como os vírus. Desequilíbrio entre inflamação e inflamação e entre coagulação e fibrinólise estão entre os mecanismos que acionam a resposta e que são responsáveis pelo o excesso de resposta. Então não é tanto o patógeno, é mais o hospedeiro que leva ao agravo. Então, se nós conseguíssemos controlar essa resposta, não teríamos esse problema. Coagulação excessiva leva à hipóxia,
então os tecidos vão ficar sem oxigênio. Por causa disso, eles vão começar a produzir bastante lactato, aumenta a acidez, e essa isquemia e disfunção de órgãos leva à morte. Alguns fatores de risco em idosos incluem a imobilidade, uso de catéteres, eu destaquei alguns que eu considero importantes, e malnutrição. Essa aula foi produzida com os artigos de Cecconi, Sepsis and Septic Shock da Lancet, e com o artigo do Hotchkiss, Sepsis and Septic Shock, do Nature Reviews Disease Primers. Dê uma olhada nele se você quiser estender seus conhecimentos. Aqui eu destaco uma pessoa que morreu de choque séptico, a artista Tomi Otake. Tomi Otake, ela tem vários trabalhos, tem trabalhos no metrô de São Paulo, tem o Instituto Tomi Otake também na cidade. E isso aqui é uma das obras dela que está bem na frente do Museu de Arte Contemporânea da USP, na cidade universitária. Se chama Ultramarino, né? É uma forma que emerge do solo, ela faz um contorno e depois ela se enterra novamente. Concluo assim a aula de choque séptico.